Bom dia, amigos. Vamos iniciar o nosso Ler Forma Ideal de Prazer. Hoje, 9 de março de 2022. Encontro-me em Porto Alegre, na bela capital gaúcha, onde vim passar uns dias com a minha filha e meu genro, mas sem interromper os nossos encontros de todas as quartas-feiras. E escolhi para o dia de hoje falar sobre um magnífico, um fantástico, um genial compositor, Antônio Carlos Gomes. Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas, São Paulo, a 11 de julho de 1836. Teve uma vida de muita luta, de muito trabalho, ficando órfão, pequenininho ainda. Sua mãe faleceu aos 28 anos, de forma trágica, e isso marcou muito a vida da criança e de seu pai, que passava dificuldades em criar os filhos e manter a sua profissão também de maestro com a banda musical de Campinas. Mas o menino foi crescendo e demonstrando um grande talento para a música, para a composição, para a arte musical realmente. O seu irmão mais novo admirava-o e acreditava que o seu irmãozinho ia fazer muito sucesso na vida, como de fato aconteceu. Este seu irmão adorava-o e fazia tudo para deixá-lo mais alegre, mais feliz, e fazia parte também, ambos faziam parte da banda musical que o pai dirigia. E aos 15 anos, Carlos Gomes escreveu quadrilhas, músicas, vamos dizer assim, populares, né? E já demonstrou capacidade genial de composição. E aos 18, escreveu a sua primeira missa a São Sebastião. E apresentou essa missa na igreja, e ele mesmo cantou algumas partes da música, mas a sua voz estava tão embargada, tão emocionada, que contagiou o público. E ele saiu aplaudido e carregado nos braços do povo, diante daquela beleza que ele fez com a sua composição, a Missa de São Sebastião. E aí, Carlos Gomes deu continuidade aos seus estudos, foi para o Rio de Janeiro, para o Conservatório Nacional, e se destacou diante dos mestres, diante dos professores. E então, ele apresentou a sua primeira ópera aos 23 anos de idade, apresentada no Teatro Nacional, baseada nos versos de Antônio Feliciano de Castilho. Ele escreveu a ópera A Noite do Castelo, igualmente aplaudido. E nessa época, o imperador Dom Pedro II chamou a sua residência imperial e condecorou com a medalha do Império, a Rosa. Me fugiu o nome agora da premiação, mas de qualquer forma ele recebeu essa comenda do imperador Dom Pedro II e tornaram-se grandes amigos. E aí Dom Pedro começou a ajudá-lo até financeiramente, e ao terminar o seu curso no conservatório, ele ganhou uma bolsa para estudar na Itália. E ficou por uma temporada lá na Itália. Mas ele era um compositor de estilo romântico, e isso agradava muito todos, a população, de modo geral. E ele tinha uma grande admiração
e procurava seguir os passos de Giuseppe Verdi, que era o seu ídolo. E acontece que lá em Milão ele fez grandes sucessos também e apresentou a sua segunda ópera, Joana de Flandres, e depois a Tosca, e outras mais e outras mais. E Carlos Gomes casou-se na Itália com a pianista Adelina, grande musicista que se dedicou inteiramente ao maestro, porque aí, a esta altura, ele já tinha recebido o título de maestro, compositor de óperas, e ele estava no auge do sucesso em Milão. E fez outras apresentações na Itália também. Mas no casamento ele foi muito feliz e tiveram 5 filhos. Mas é interessante como seus biógrafos narram que os seus filhos faleciam em tenra idade. Dos 5, 4 faleceram em crianças, muito crianças, mas não dizem o motivo nem nada. O certo é que dos 5 filhos sobreviveu somente uma filha, que posteriormente escreveu a biografia, publicou o livro da vida de seu pai, que foi grandiosamente aplaudido e, para falar a verdade, eu vou até procurar esse livro, porque gostaria de lê-lo, escrito pela filha de Carlos Gomes, a única que ficou de toda a família dele, a esposa e os irmãos. Mas aí foi passando o tempo e ele adoeceu, manifestou um tumor na língua, na base da língua e a garganta. E aquilo fazia-o sofrer demais, mas muito mesmo. E procurava médicos e fazia tratamentos, mas isso nunca o esmoreceu. Morando ainda na Itália, um dia ele estava buscando um tema para uma nova ópera e saiu para dar uma volta. Passando pela praça do Duomo, ele viu uma criança gritando: Il Guarani, romance, traduzido e tudo na língua italiana, né? O menino estava vendendo um livreto que havia sido traduzido da obra de José de Alencar, brasileiro. O livro se chamava O Guarani. Então, isso posteriormente vamos falar sobre José de Alencar. Mas aí, aquilo chamou a atenção de Carlos Gomes e ele abordou a criança e comprou o livro e foi ler. Diz ele que a tradução do original brasileiro não era assim uma coisa muito excelente trabalho de tradução, mas ainda assim ele se inspirou para escrever a ópera O Guarani, que é tocada. Perdão, eu fico emocionada porque no meu curso de música, esta foi uma peça, essas que são exigidas para a formação do músico, tocar a abertura da ópera O Guarani. E eu o fiz sob a minha professora, era a professora Odete Machado Alamy. E depois eu apresentei esse trabalho tocando para o maestro Luiz de Andena, que havia vindo do Rio de Janeiro para Araguari para fazer as provas das alunas. E eu fiquei muito feliz, porque fui aprovada em nota máxima naquele dia em que eu fiz os meus exames do acordeão. Então, o acordeão é um instrumento que muitas pessoas acham que é só para músicas populares, é samba, forró e caipira, e não é nada disso.
O acordeon é um instrumento que cabe em qualquer lugar. Óperas. E mesmo no meio da orquestra, banda de música. E aí, meus amigos, desculpe a emoção, mas eu tive esse privilégio, eu me considero uma privilegiada realmente. Mas acontece que Carlos Gomes escreveu a ópera O Guarani e foi apresentada no Teatro Scala com uma explosão de sucesso. E ela é tocada até hoje e todos nós podemos admirar e aplaudir o seu trabalho, a sua obra. Mas desde jovem, muito antes de começar a escrever as suas óperas, ele escrevia modinhas. Pegava as poesias românticas dos seus amigos poetas e musicava. E o povo gostava demais, porque as músicas eram de grande sentimento. E um dia ele, estando recentemente estudando no conservatório no Rio, ele estava longe da sua cidade natal, onde tinha deixado uma namoradinha, e ele tinha muitas saudades, tanto da cidade quanto da namorada. E ele viu uns versos de Bittencourt Sampaio, tão longe de mim, distante, e aquilo chamou a atenção dele e ele escreveu essa. Eles consideram uma modinha, mas é uma modinha que toca a alma, toca o coração, é o quem sabe. É tocada até hoje. E com Bittencourt Sampaio, eles, nessa época, eles compuseram o hino acadêmico da Faculdade de Direito. E até hoje esse hino é cantado na faculdade. Nunca fizeram outro. Aquele é o que predomina. O hino acadêmico da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Então, nessa época ainda, no Rio de Janeiro, na época do Império, e estavam acontecendo muitas coisas, mas ele era amado e protegido pelo imperador Dom Pedro II. Mas quando ele foi para a Itália, a situação política mudou, foi proclamada a república, o imperador foi exilado, e quando Carlos Gomes voltou ao Brasil, isso tudo já havia acontecido e tal, mas chamaram-no ao palácio lá do governo e tudo, e ele compareceu. Fizeram algumas propostas para ele, inclusive para escrever um novo hino nacional. Nós já tínhamos o nosso, que é o nosso hino nacional brasileiro, e foi composto ali na época do Império. E aí propuseram a ele escrever um outro hino nacional. Ele recusou, absolutamente, em honra e homenagem ao meu imperador. Eu não vou escrever novo hino nacional. E ficou. E são tantos e maravilhosos fatos e acontecimentos na vida de Carlos Gomes, que em poucos minutos a gente não tem como narrar, mas alguns fatos predominantes a gente consegue falar aqui nessa live. Acontece, meus amigos, que enquanto estava na Itália, ele ainda escreveu uma ópera, Lo Schiavo, em homenagem à princesa Isabel, a Redentora. E por muitos motivos ela não pôde ser apresentada no Scala de Milão. Naquela época ele veio ao Brasil e apresentou-a no Rio de Janeiro, em homenagem à princesa Isabel. Mas a sua doença estava agravando muito, e ele quis ir ainda mais uma vez à Itália para se despedir, né? E despedir da filha, e despedir de todos os amigos.
E quando voltou ao Brasil, ele já estava bem mal, mas até mal financeiramente. E convidaram-no para dirigir o Conservatório de Belém do Pará. E ele aceitou e ele ficou em Belém por um tempo, mas muito pouco, porque ele acabou falecendo ali entre amigos na noite de 16 de setembro de 1896, aos 60 anos de idade. Mas até o último momento ele conversava com dificuldade, mas se despediu daqueles todos quantos lhe rodeavam no leito mortuário. E imediatamente ao seu falecimento, os amigos, os médicos e as pessoas que o cercavam já trataram de fazer um embalsamamento do seu corpo para demorar a enterrar, porque precisava que ele voltasse a São Paulo, a Campinas, a sua cidade natal. E ele recebeu milhares de homenagens em todo o país, pela sua obra, pelo seu talento e não só por isso, pelo seu grande coração. Então, ficam aqui as minhas palavras e a minha homenagem a esse grande brasileiro que deixou a sua magnífica obra para nós. E ela, não só no Brasil, mas na Europa, muito conhecido. E o compositor mais tocado no Scala de Milão, naquela época, eram os dois, Giuseppe Verdi, em primeiro lugar, e o segundo mais tocado, Antônio de Carlos Gomes. Aliás, não é Di, não, é Antônio Carlos Gomes, vou corrigir. Um grande abraço, desculpem pela emoção. Fica aqui o meu abraço a todos e até a próxima semana. Até lá.